Tudo começa logo depois que a Maria José foi acusada de ter feito um roubo milionário e o Alessandro diz que eles têm que encontrar logo quem foi que fez isso, porque os sócios deram a eles só alguns dias e que vão ficar impacientes se eles não mostrar logo alguma coisa e que eles têm que pelo menos dá um nome de um possível suspeito. A Vitória diz que não basta apenas um nome, mas que eles precisam também de provas para sustentar essa suspeita e que sabe muito bem que todos ali estão suspeitando do Bruno, mas que todos eles devem investigar para que assim eles possam chegar a fundo dessa questão. Nesse momento, o Bruno vem chegando, ele volta um pouco, fica de butuca só escutando tudo e a Vitória diz que vai cair quem tiver que cair. O Alessandro diz que concorda com isso e que isso é o certo a se fazer e que por isso no dia seguinte ele vai contratar uma empresa especializada para que assim eles venham analisar profundamente todos os discos rígidos dos computadores da empresa. O Bruno fica desesperado porque sabe que está na pontinha para cair no buraco e nesse momento ele já vai em direção atrás do Eric e quando chega lá ele quase derruba a porta e quando o cara abre ele já vai entrando e diz que precisa falar com o Eric. O cara fala que ele não está ali porque foi justamente para a casa dele e o Bruno sai sem dar explicações e depois ele se encontra com o Eric e diz que precisa dele e será que ele não percebe isso? O Eric diz que tá bom, mas que quer o dinheiro dele e o Bruno fala que está bem, que no dia seguinte ele dá o dinheiro a ele. E depois ele fala que no dia seguinte o Alessandro vai analisar todos os discos rígidos e vão prender a Maura. E que com certeza ela vai falar dele. O Eric diz que já entendeu e pergunta se ele não está vendo que ele não está com condições de fazer nada e diz que tudo o que ele quer é o dinheiro dele. O Bruno fala que sabe disso, mas que pelo menos ele deu o endereço de algum cara de confiança dele que esteja disposto a fazer qualquer coisa. O Eric fica meio encucado e pergunta tipo o quê? O Bruno chama ele de infeliz e diz que é para matar o Alessandro, mas que isso tem que ser no dia seguinte antes que ele chegue no escritório. O Eric diz que não, porque isso é muito perigoso, porque eles mesmos já viram ali que esse cara tem mais vida do que um gato. O Bruno diz que jura que dessa vez o Alessandro não vai se salvar e depois o Bruno se aproxima e pergunta se ele conhece alguém que possa fazer esse trabalho e fala que depois disso ele vai ser muito rico, um homem muito rico. Enquanto isso, o Alessandro está bem de boa na cama com a Maria, porém eles estão preocupados por conta desse negócio do dinheiro que ela está sendo acusada e o Alessandro pergunta o que foi, se ela não está conseguindo dormir. Ela responde que não e o Alessandro diz que também não e a Maria diz que está sentindo que nunca eles vão ser felizes porque se não é uma coisa é outra. É como se alguma coisa impedisse a felicidade deles dois. O Alessandro diz que seja o que for, eles vão vencer e ela nem se preocupe porque jamais ele vai abandonar ela. Ele dá um tequinho nela, lhe abraça e tenta dormir. Mas nesse momento o Bruno vai ao encontro do cara indicado pelo Eric para fazer o serviço de tirar a vida do Alessandro. O cara pergunta se ele é o Bruno e o Bruno responde que sim e ele pergunta quem é ele. E ele diz que o nome dele é Pêntio e que foi o Eric quem ligou para ele. Bruno fala que está certo e vai direto ao assunto e diz que precisa que ele arrume 3 caras e um carro para fuga. O Pêntio fala que já sabe o que ele quer, mas que quer saber quanto que ele vai pagar por isso. O Bruno fala que vai pagar para os 4 500 mil e o Pêntio diz que isso é uma maravilha, mas que não está conseguindo ver a grana ali. O Bruno diz que ele não está vendo e nem vai ver e que só vai pagar no dia seguinte. O Pêntio diz que não, que quer um adiantamento agora e o Bruno diz que isso é impossível, que a essa hora todos os bancos estão fechados e que além de tudo ele não trouxe tanto dinheiro para lá. Pêntio diz que tudo bem, que se não tem adiantamento ele vai embora. O Bruno manda ele esperar e diz que ele não fale besteira, taca a mão no bolso e dá a ele uns couro de rato e diz que ele fique com isso ali por enquanto e que no outro dia ele dá o resto. O Pêntio se assusta e diz o que é isso? Isso não dá nem pro começo. E o Bruno xinga ele e diz que ele é um nojento, ambicioso, um maldito e tira o relógio dele e diz que esse relógio ali vale mais de que 500 mil e espera muito que ele valorize isso.
Pontio começa a analisar o relógio e o Bruno pergunta o que é, e diz que esse relógio ali é muito caro, e o Pontio pergunta então o que é que ele quer que eles façam. Já lá na casa do Alessandro, ele nem sonha o que vai acontecer e está tomando um café bem de boa com a Paula, e a Paula diz que agradece a carona dele, mas que ela não quer ir trabalhar e que também vai apresentar a demissão dela porque não vai colocar os pés dela onde o sócio acusa a irmã dela de roubo. O Alessandro diz que não, que ninguém disse isso e que, pelo contrário, todos os sócios concordaram em esperar um tempo até que toda essa situação se esclareça antes de fazer qualquer denúncia, e pede para que ela não faça isso e que vá trabalhar, porque nem ela nem a irmã dela são culpadas de nada. Ela diz que tá bem, então eles vão, e a Vitória chega nesse momento e pergunta se eles já vão pro trabalho, e o Alessandro diz que sim, que vai fazer uma coisa também, e pede para que ela deseje sorte a ele. A Paula pergunta que coisa é essa, e o Alessandro diz que vai contratar uma equipe especializada para analisar todos os discos rígidos dos computadores da empresa e que assim eles vão encontrar o culpado. A Paula diz que isso é uma ótima ideia e que tomara que ele consiga esclarecer toda essa história, e o Alessandro fala que isso é o que ele mais quer. Se despede e eles vão, e a Vitória pede para que ela, a Paula, fique tranquila. O Alessandro vem saindo ali todo feliz, dizendo que o dia está lindo, e depois chama pelo Arturo e pergunta pelo carro dele, e o Arturo fala que o carro dele está com um probleminha e que acha que é o pneu que está furado, mas que o borracheiro rapidinho resolve isso. O Alessandro diz que está tudo bem, mas que vai no carro da Maria José hoje porque ele está com pressa. E o interessante que vale ressaltar é que quando as coisas têm que acontecer, elas simplesmente acontecem. E vocês estão ligados que o carro do Alessandro é um conversível todo aberto, e no atentado que ele vai passar já já, se fosse no carro dele, do Alessandro, jamais ele teria chance. Por isso que o Bruno disse que dessa vez ele, o Alessandro, não ia sobreviver. Só que como o carro dele deu problema, ele vai no carro da Maria, e o carro da Maria ele é blindado. Já na rua, a Paula dentro do carro com ele, ela diz que está achando muito bacana que ele vai fazer em contratar essa empresa, e que mesmo que eles tenham apagado o histórico da operação do computador, isso fica no disco rígido. O Alessandro diz que é assim que ele espera, e a Paula diz que é claro que sim, que não é tão fácil fazer essas coisas, mas que além de tudo ele vai contratar especialistas para procurar, e com certeza eles vão encontrar, e que ela vai ficar torcendo com os dedos cruzados. O Bruno nesse momento está ali só de tocaia e acena para os meliantes que o carro que vem ali é do Alessandro, então ele joga o carro na frente do carro do Alessandro, bloqueando sua saída tanto para frente quanto para trás, e o Pontio manda ele, o Alessandro, parar, e o Bruno aparece na frente do carro do Alessandro e manda eles não atirar e deixar o Alessandro para ele. O Alessandro fica nervoso e diz: meu Deus, é o Bruno, e todos com as armas apontadas para o carro do Alessandro, o Bruno aponta a arma para ele e diz que agora sim chegou sua hora, miserável. E o Alessandro fica com os olhos vidados olhando para o Bruno, que atira a primeira vez, e depois todos metralham o carro do Alessandro sem dó e piedade. Mas como eu já disse a vocês lá atrás que o carro é blindado e não passa nem vento, e é aí onde eles percebem que o carro é blindado, chama todos para ir embora e eles saem disparada. O Alessandro levanta a cabeça e diz que eles já foram embora, e a Paula surta ali dentro do carro e diz que era o Bruno, e diz várias vezes que era ele, o Bruno, e o Alessandro pede calma a ela, mas ela não consegue se controlar e diz que era o Bruno sim. O Alessandro pede mais uma vez calma a ela e diz que já sabe que era aquele infeliz, e declara que aconteça o que acontecer, ele, o Bruno, vai lhe pagar. Ao chegar em casa com o carro todo metralhado, o Alessandro entra com a Paula e diz toda a história como aconteceu, e diz que está dizendo que era sim o Bruno, e a Paula confirma que viu claramente que era ele, o Bruno. A Vitória fica em choque ao ouvir isso, e o Alessandro diz que o Bruno ficou bem na frente do carro dele e atirou bem na sua cara, e vai ligar para a polícia sim, porque o Bruno está louco e que ele é um assassino.
A Vitória ainda tenta questionar e o Alessandro diz que está cansado e que já suportou demais e que essa foi a última vez e que ele foi atacado por bandidos e que ele já não aguenta mais. A Paula diz que isso foi horrível, que se o Alessandro não tivesse ido com o carro dela da Maria, que é blindado, nesse momento todos eles estariam mortos. Já o Bruno vai atrás do Eric e diz que precisa de um lugar para ficar e o Eric pergunta o porquê e o Bruno diz que o negócio de matar o Alessandro deu errado porque ele foi sair logo com o carro que é blindado. Só que o Eric vai saindo e diz que o problema é dele porque ele não tem nada a ver com isso. O Bruno, por sua vez, coloca a arma na cabeça do Eric e diz que ele está tão envolvido quanto ele nisso e que eles dois são cúmplices nesse caso e declara para o Eric que se ele cair, ele, o Eric, também cairá.